Prezados telespectadores, é um prazer imenso estar novamente com vocês em meu programa, em nosso programa André Cantuária Midnight. E hoje contamos com a participação especial de Renan Cantuária. Renan Cantuária, sociólogo, e veio para debater o assunto gestão participativa, o processo da democratização da decisão dentro do setor público. Nós temos uma preocupação muito grande quanto à tomada de decisão, pois nós, como fomos colonizados, dentro do processo de colonização, com a vinda de Dom João para o Brasil, ele acabou trazendo consigo a sua corte e introduzindo o regime paternalista na hora da tomada de decisão, ou seja, as escolhas de quem serão os representantes de cada um dos cargos são escolhidos no caso, pelo rei, pelo imperador, pelo seu chefe maior do Estado e do governo. Não é? E isso aí, ele vem se perpetuando de geração em geração, que até nos dias atuais, os presidentes das estatais são escolhidos pelo presidente da República, os ministros são escolhidos pelo presidente da República. Então, esse regime, esse sistema paternalista de governo, ele se perpetuou e permanece até os dias atuais. Houve até uma evolução, saíram do sistema paternalista, entraram no sistema burocrático, não é? Houve uma melhoria em alguns sentidos em relação a isso. No entanto, muitas dessas características permanecem até o dia de hoje. O sistema burocrático, ele introduz o concurso público, a meritocracia, enquanto o sistema paternalista, ele mantém as características relacionadas ao nepotismo e, digamos assim, um poder centrado na mão do governante. E, posteriormente ao sistema burocrático, já houve uma evolução que atualmente nós temos já também muitas características do sistema gerencial, onde o sistema gerencial é mais focado em resultados. Muito embora já esteja implantado esse sistema gerencial dentro do sistema de governo brasileiro, mas, no entanto, muitas das características ainda do sistema paternalista e do sistema burocrático ainda permanecem até o dia de hoje. E aí, nesse sentido, nós contamos hoje com a participação do Renan, que vai falar um pouquinho sobre a gestão participativa, ou seja, a democratização, a descentralização da tomada de decisão dentro do governo. Renan, o que seria essa gestão participativa? Como é que ela funciona? Acha que é importante para o desenvolvimento nacional ou o desenvolvimento regional? Perfeito. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falar de um tema tão importante para o nosso país, né, para o desenvolvimento geral da nossa nação, que é fundamental que a gente discuta os meios de decisão que definam os caminhos importantes para a resolução dos nossos problemas. A gente está vivendo um momento de crise generalizada, né, de crises diversas no sentido econômico, financeiro, social, educacional, por que não dizer ético. Então, todas essas questões perpassam também por uma outra crise, que é a crise representativa. A gente vive uma democracia representativa, onde de 2 em 2 anos vamos decidir quem vai estar à frente do nosso projeto local, regional e nacional. Nesse sentido, a gente reflete um pouco sobre as questões importantes para o desenvolvimento, né? E quais são as prioridades definidas pela população e pelos governantes, como por vezes há essa dissonância entre ambas as decisões, né? Você falou muito bem sobre a questão da nossa história. É fundamental que a gente calque isso no desenvolvimento histórico do nosso país, né? Essa herança paternalista, como você bem colocou, mas também de outros aspectos do desenvolvimento no mundo mesmo, né? Você pontua muito bem essa questão da burocracia,
de um viés mais empreendedor, de visão de gestão, indo para a gestão pública também, se inspirando mais na questão do empreendedorismo, da organização das empresas, ainda que haja diferenças, né, em relação ao interesse público e interesse privado. Desde os anos 2000, a gente avançou bastante em relação às políticas democráticas, às políticas participativas. Aqui em Nilópolis, a gente criou um coletivo chamado Nilópolis Debate como uma experiência também de política participativa através da organização popular, né, comunitária. Através dessas iniciativas, a gente se reunia com a população para pensar as necessidades das ruas, as necessidades dos bairros, das praças, e como há uma certa divergência entre a decisão do poder público local e dos moradores, né? E como os moradores têm tanto a contribuir também para essa perspectiva mais qualificada de quais são os problemas reais do cotidiano das pessoas, né? Muitas vezes o poder público acha que determinada coisa é o mais importante para ser sanado, e a população acha que não, acha que outros aspectos. Vou dar um exemplo básico. Também nos anos 2000, a Baixada Fluminense sofria uma crise tremenda de falta d'água. Aliás, nos anos 2000 apenas não, né? Isso é um problema histórico da Baixada Fluminense em relação à infraestrutura, em relação à violência que a gente sofre, não só a violência concreta, né, de roubos, assaltos, índices de homicídios que perpassam a história da nossa região, mas também em relação a essa ausência de direitos, né, de concretização do acesso a uma série de dispositivos que acabam sendo retirados da vida de quem vive na Baixada Fluminense. Nesse sentido, o saneamento básico, né, a infraestrutura, é talvez o mais brutal, né, o mais violento na vida de quem vivencia essa região. E aí a falta d'água, por esse viés, a gente acha que a falta d'água é o principal, né? Mas para quem vivia nesse local e participava das reuniões, achava que não. Achava que o transporte era o mais importante, né? Que a situação das passagens dos ônibus muito caras, do aumento da passagem do trem, que inclusive a gente está vivenciando isso novamente, da precarização desses serviços, do trem lotado todo dia, de ter que ir e vir todos os dias, ficando mais de 2, 3, 4 horas por dia dentro de um transporte público, isso afetava muito mais a vida das pessoas. Então vejam como há uma confluência no sentido de conscientização do que pode ser realizado e do que é importante para a vida das pessoas, entretanto, o poder público acaba sendo ausente nessas questões que concretamente afetam a vida cotidiana. Por outro lado, a gente tem exemplos também de concretização de políticas participativas através do governo e que estão aí hoje sendo efetivadas, né? A gente tem o exemplo do SUS. Hoje eu trabalho na assessoria de planejamento da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, onde eu tenho tido a oportunidade de conhecer uma série de políticas participativas efetivadas, né, no estado do Rio de Janeiro, apesar de toda a crise que a gente vivencia, e isso traz uma referência muito importante para a gente, seja no Rio de Janeiro, seja no país. O SUS é um grande exemplo disso. A gente tem como princípio doutrinário do SUS a participação das pessoas nas decisões. O SUS surge da livre organização da população, através de movimentos comunitários, de conselhos locais, e que é um grande exemplo de como as políticas participativas, essa participação das pessoas que usufruem de direitos, de serviços públicos e que precisam que esses serviços sejam qualificados, sejam melhorados, que a gente consiga unir o interesse público junto com o interesse governamental político, que por vezes é divergente. Então, a gente, através desse princípio doutrinário, a gente vê como pode funcionar a participação das pessoas na potencialização, qualificação dos serviços, ainda que a gente saiba que o SUS tem uma série de dificuldades, de problemas, a gente faz críticas muito duras em relação à falta de investimentos em hospitais, mas a gente viu também como na pandemia ter um sistema único de saúde foi um diferencial tremendo para o nosso país no combate a todas as crises provenientes do Covid-19. E além do potencial de vacinação amplo, né? Já que a gente já tem essa cultura da vacinação em massa no nosso país. E isso é fruto também da participação das pessoas, dos profissionais de saúde, dos usuários de saúde,
dos gestores e dos governos. Então, a gente tem práticas participativas efetivas desde da nossa Constituição Cidadã de 88 e que aponta esses caminhos. Por que não seguir o mesmo exemplo que é positivo? Por que não utilizar as melhores referências de políticas para as demais áreas do nosso país também, né? Na educação e etc. Falou em relação, de certa forma, dos custos de agência, ou seja, a diferença de interesses entre o administrador, não é, e o seu principal cliente, que seria a população. Então, de repente, os interesses que são do administrador e que são do cliente, ele muitas vezes divergem. E como eles divergem, né, é importante que hajam mecanismos que possibilitem essa população a se defender. E eu acho que a gestão participativa, ela, com certeza, é um mecanismo que veio para contribuir muito dentro desse processo de democratização da política nacional. Agora, você falou um pouco de Nilópolis, fala um pouquinho da Baixada. E esse processo de democratização, você acha que ele está dentro da Baixada? Você acha que ele sofre mais resistência na Baixada que no Rio de Janeiro? E por quê? Qual a sua opinião em relação a isso? Perfeito. A Baixada Fluminense possui uma história muito atravessada pela violência, né? Desde os tempos dos barões, né, que atuavam na agricultura, não em Nilópolis especificamente, que a gente nunca teve essa cultura, mas em Nova Iguaçu foi o grande produtor de laranja do mundo no início do século passado. Então, a gente tem esse domínio territorial muito presente ainda que tenha trocado de mãos, né? Depois dos barões, a gente teve essa presença de grupos que faziam a segurança local, né? Os velhos matadores, o Homem da Capa Preta, o Mão Branca, depois os grupos de extermínio, a Polícia Mineira, e atualmente a gente tem o domínio das milícias também, tomando conta não só da Baixada Fluminense, quando a gente pensa que na cidade do Rio de Janeiro, mais de 60% do território é dominado hoje pelas milícias, e não só áreas periféricas como a gente vem a pensar, né? Baixada Fluminense, Campo Grande, Santa Cruz, não, outras regiões também. Recentemente a gente teve esse brutal assassinato do Moise, né, um refugiado congolês na Barra da Tijuca, e a gente vê o exemplo dessa presença de uma lógica de violência e domínio territorial. Então, é difícil dizer se há uma maior resistência na Baixada Fluminense, mas, sem sombra de dúvidas, a gente tem uma cultura participativa menos efetiva nos municípios da Baixada Fluminense por conta desse histórico mesmo mais autoritário de poder, que, curiosamente, se consolida no momento da democratização, talvez até como resistência mesmo a esse momento de retorno à democracia. Os governos foram assumidos exatamente por figuras mais autoritárias do que democráticas. No momento atual do país, a gente vê novamente esse agravamento, né, essa crise da democracia, decisões tomadas de cima para baixo, ou núcleos específicos, de pessoas com um alinhamento ideológico específico decidindo todas as decisões, todo o espectro e complexidade da nossa sociedade, e isso é muito grave. As pessoas que são as maiores interessadas, né, estão no povo, na população, né? Como diz a música do Milton Nascimento, o artista tem que estar onde o povo está. Então, acredito que o político também tem que estar onde o povo está, né? Não só o artista. Então, existem exemplos, sim, na Baixada Fluminense de políticas participativas. Há exemplo do SUS, que é obrigatório, então a Baixada tem que participar. Inclusive, o município que não cumpre com os princípios doutrinários do SUS, dentre eles o viés participativo, de que de 4 em 4 anos o município precisa aprovar um plano municipal de saúde com políticas apontadas pela população e pelos profissionais de saúde também. Então, tudo isso obriga um pouco essa cultura de participação, ainda que tenha seus problemas e seus modos também de abafar um pouco essas demandas. Mas está ali, de 4 em 4 anos, um projeto, um documento que aponta as necessidades próprias da concretude da vida. Entretanto, a gente vê no estado do Rio de Janeiro uma crise generalizada. A gente perdeu
mais de 700 mil empregos nos últimos 5 anos, né? Então a gente viu o desmantelamento completo da indústria naval, da indústria de offshore, do petróleo, né? Acho que todo mundo tem alguém na família, um vizinho, um amigo que perdeu o emprego também nesse processo. Hoje, mais de 50% dos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro estão desempregados ou na informalidade. E isso é o pior índice do país hoje, né? E isso traz consequências também e se retroalimenta nessa crise da representatividade, né? O estado do Rio teve todos os últimos governadores presos, né? E isso aponta a crise da própria democracia. Não porque a democracia é ruim e é um sistema que não funciona, é o oposto disso. É porque se combate os modos participativos que efetivam ou agravam a democracia. Inclusive, isso resguarda o poder público, né? Quando você tem a população participando dos processos que definem quais serão as políticas aplicadas, você também coloca a população como co-responsáveis, co-participantes, né? Como quem construirá junto a política, a efetivação e diante das necessidades dela. Então, me parece um erro político muito grave quando a gente não consegue impor políticas de participação, impor contraditoriamente, né? Porque você impõe um viés que retira a imposição e o autoritarismo da política, dessa cultura paternalista que permanece no nosso cotidiano. Até a década de 80, o orçamento brasileiro, tanto a sua previsão orçamentária a nível nacional, estadual e municipal, em todas as esferas, assim como a sua execução, ela era toda controlada através de Excel. Então, vocês já imaginam você controlar toda a arrecadação de um país e os gastos de um país, tudo através de planilhas eletrônicas. Não haviam softwares que possibilitassem esse sistema de controle. Diante disso, o SERPRE e a Secretaria da Receita Federal, eles criaram o CIAF, que é o sistema que hoje executa, controla a execução do orçamento, da fazenda pública. Então nós vimos uma evolução e posteriormente a isso aí possibilitou um maior controle, com mais, gerando relatórios que possibilitavam um feedback mais rápido, não é, dentro desse processo, mais em tempo real. Posteriormente a isso, nós vimos a introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa Lei de Responsabilidade Fiscal foi mais uma evolução que foi introduzida até no governo Fernando Henrique, né, em 2001, a Lei Complementar 101 de 2001. E ela foi uma nova evolução porque também auxiliou esse controle do gasto público, porque limitava o poder do administrador de como ele iria conduzir a verba pública. Nós vemos hoje a gestão participativa também como um aprimoramento que está possibilitando novas mudanças nesse sentido. Digamos, está democratizando, está descentralizando essa tomada de decisão. E você acha que até que ponto que nós já evoluiu e até que ponto pode evoluir esse processo? O que você acha que pode gerar de melhorias, a seu ver, dentro desse processo de democratização? Acha que é necessário isso? Até que ponto o gestor público ele tem que ter uma autonomia para tomar suas decisões e até que ponto a população deve tomar? Será que a população está amadurecida o suficiente para poder tomar essas decisões? Perfeito, André. Eu acho que a gente tem dois vieses muito presentes no que você está dizendo. Primeiro, sobre o amadurecimento da população. Eu acredito que a população só vai amadurecer politicamente e democraticamente participando dos processos, né? Não existe amadurecimento sem a experiência, né? Então, quanto mais a gente colocar experiências de participação no nosso cotidiano, maior será o amadurecimento dessa população diante das necessidades e a própria responsabilização também
nos processos. Hoje a gente vai de 2 em 2 anos na urna eletrônica, coloca lá e funciona quase como um cheque em branco, né? Resolva os problemas da nossa sociedade, como se um indivíduo sozinho, através de sua mente iluminada, vai resolver todos os problemas, quando isso é inviável, né? Isso é impossível. Mas vem muito desse viés paternalista de origem mesmo histórica, não só no Brasil, mas no Brasil também. Então eu acredito que a simples evolução das políticas participativas levem a um amadurecimento contínuo dessa população, levando inclusive à evolução desse processo. Você citou a lei de responsabilidade fiscal, enfim, iniciativas de controle social também é um modo de política participativa, né? Você tem um controle da população diante dos investimentos, das políticas, do que é feito pelo governo, né? E a transparência, evidentemente, vem a reboque disso, fazendo com que as iniciativas não sejam tomadas unicamente a portas fechadas, né? Que as pessoas tenham pelo menos domínio, se não participam desse processo, elas pelo menos estão conscientes do que está acontecendo, que processo está decorrendo das decisões a portas fechadas, né, no governo. Entretanto, é papel mesmo do governo decidir alguns vieses da própria decisão eleitoral, né? Quando você decide por alguém, você também está decidindo por ideias, ou pelo menos a gente espera que esteja, né? Não só na pessoa, mas também no projeto. É importante que a gente conscientize também as pessoas nisso. Então, é compreensível que certas funções e certas decisões sejam mesmo políticas, né? Perpassando pelo viés político-ideológico de determinado governo ou não. Mas ele precisa estar em consonância, né? Esse projeto político-ideológico do governo escolhido precisa estar em consonância com as decisões também e as opções dessa população, do que ela sente e acha que é prioridade. Esse é o grande desafio da política e é a graça disso tudo, né? É exatamente essa tentativa de criar consensos. O diálogo é isso, né? A democracia é isso. Esse esforço e essa dificuldade tremenda para a criação de consensos e ambientes propensos à evolução das nossas políticas. De todo modo, eu acredito muito que a gente está caminhando, ainda que tenha esse agravamento de um viés autoritário no governo atual, a gente está notando como é importante, né, exatamente pela crise, como é importante termos a participação da população nessas decisões. Recentemente a gente acabou conseguindo barrar o aumento da passagem do trem, que iria para R$ 7,00, graças à mobilização popular, social, né, das pessoas, dos trabalhadores que iam ter que pagar R$ 14,00 por dia de ir e voltar, já num serviço extremamente precarizado. Então, aqui na Baixada Fluminense, por exemplo, a gente tem essa cultura muito presente. Mais de 50% dos trabalhadores vão e voltam todos os dias pegando o trem. Então, isso traz um impacto muito grande para o salário, né? É o que a gente chama de exploração do salário do trabalhador. Então, o cara ganha um salário mínimo, 1/3 desse salário vai para transporte público, quer dizer, ele está pagando para trabalhar, basicamente. E isso encarece também o custo das empresas que entram com vale transporte, o custo do transporte também para o governo, que compensam o custo da passagem através do bilhete único. Então, é custo para todo mundo, né? Então, as políticas de transporte público no Rio de Janeiro, se elas deram errado, beleza. O que é preciso ser feito para adequar esse serviço e transformá-lo em sustentável para o governo, para os empresários e para a população? E através das políticas participativas, né, da participação das pessoas, é que a gente tem esse retorno. Serve, inclusive, como índice da efetivação da política pública, se ela está funcionando ou não. E a gente está vendo que não está funcionando em termos de transporte público. E a gente só vai ter esse amadurecimento da população, incluindo as pessoas nos processos decisórios. É isso que eu acredito. Você citou até o caso da população da Baixada, porque na realidade isso é histórico, né? Você vê que a população periférica é onde viviam os escravos, onde viviam as pessoas, os imigrantes, a população mais humilde que veio para trabalhar aqui no Brasil. E nos grandes centros, eles já se locomoviam desde o início do Brasil colônia, tudo, para poder ir para os grandes centros para desenvolver suas atividades. Então, isso já é histórico
é uma coisa que, de repente, até para ser revertida realmente só com o passar do tempo, que você vê que a industrialização e a centralização das grandes empresas no Rio de Janeiro, principalmente, nós estamos falando de Rio, né? Elas estariam mais nos grandes centros, no grande centro, né? Então, realmente a população ela sofre esse impacto, até mesmo porque se a indústria estivesse localizada ou se a empresa estivesse localizada mais próximo, ele não teria o custo e não teria o trabalho do deslocamento para sair ir até lá. Então, quer dizer, teria mais tempo até para as outras coisas. Então, diante disso que nós falamos, eu falei, por exemplo, em relação a tomar, se há um amadurecimento da população. Quando eu citei isso, eu falei eu quis dizer o porquê. Em primeiro momento, o gestor público, ele quando assume, ele cria um plano de diretrizes orçamentárias que está baseado no seu plano de governo. Então, até certo ponto, ele pode alterar esse plano de governo até para atender a essa população, as opiniões da população, mas ele não pode fugir também daquilo que foi programado. Ele tem uma programação que foi produzida pelo próprio partido e por ele. Então ele não tem como fugir muito. E a população, a gente vê que a população brasileira, ela não possui um nível educacional ainda, cultural, que favoreça o conhecimento, às vezes, suficiente sobre determinadas políticas para que ela possa tomar essas decisões pelo gestor ou compartilhar elas com o gestor. Você acha que isso não interfere? E outro aspecto que exige, na realidade, até pela Constituição de 88, ela possibilita que você faça amanhã ou depois um abaixo-assinado para introduzir um projeto de lei dentro do Congresso ou da Alerj. Então, quer dizer, você tem essa prerrogativa também, não é? Mas então, já seria, de certa forma, uma gestão participativa. Perfeito. De fato, eu sou educador popular, né? Eu hoje coordeno o pré-vestibular comunitário Conceição em Nilópolis, na Baixada Fluminense. E lá a gente tem uma experiência muito enriquecedora, né, em contato com pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de entrar numa universidade apenas fazendo o seu currículo formal educacional, né? O ensino médio, a gente sabe como muitas escolas públicas têm dificuldades, né, falta de investimentos, e aí há um abismo de diferença entre aqueles que possuem um acesso a uma educação privada, por exemplo. E aí, no pré-vestibular comunitário, a gente nota também como essas pessoas vêm dessa situação de dificuldade, muitas vezes de vulnerabilidade, com uma série de saberes também muito potentes, né? Em Niterói, né, na assessoria de planejamento, a gente tem organizado uma série de modos de participação, né? As conferências de saúde mental, etc., onde a gente inclui os usuários também na participação, pessoas do povo, né? E a gente teve uma participação muito enriquecedora que foi com a população de rua. E foi muito curioso isso. Primeiro, pessoas que geralmente não participam desses espaços de decisão, de poder, presentes nesse debate. E a segunda surpresa foi como havia afinidade nas demandas dessas pessoas que vivem nas ruas por conta de inúmeras situações diversas, de viés sociais, históricas, econômicas, com os apontamentos dos profissionais de saúde, que são pessoas qualificadas para esse debate, né, teoricamente. Então, a gente viu essa afinidade entre pessoas da população e dos profissionais de saúde. Quer dizer, mesmo que a gente tenha essa educação deficitária, com uma série de problemas, de desinvestimento, pensando aqui que o Brasil é um país que pouco investiu em educação nesse momento de pandemia, talvez um dos poucos do mundo que não agravou o investimento em educação por conta das restrições, ainda assim a nossa população é muito rica em sabedoria, em conhecimento e sabe o que sofre, né? Ô, Renan, eu achei que o nosso debate com certeza vai ser muito enriquecedor, mas nós já estamos chegando às nossas considerações finais. E eu vou te dar 1 minuto
para você deixar uma mensagem para a população do estado do Rio de Janeiro. Bem, André, gostaria de agradecer essa participação, esse debate enriquecedor para o nosso estado, para o nosso país. Acredito que o Rio de Janeiro está passando por uma crise sem precedentes de desemprego, desindustrialização, né, dos últimos 50 anos para cá, desde a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, trazendo uma crise generalizada de desinvestimento. E o desemprego dos últimos 5 anos pegou todo mundo, né? Mais de 50% dos trabalhadores estão desempregados, estão na informalidade, e é preciso mudar, né? E o único modo de mudar isso é mudar também a nossa perspectiva da política. Se a gente cobra que os políticos não apareçam só de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, nós também temos que nos cobrar de estarmos inteirados e participar dos processos disponíveis, das conferências, dos planos municipais, das assembleias, enfim, de todos os espaços possíveis. Ocupar esses espaços de poder é importante e muitos estão disponíveis para a população participar. É hora de tomarmos essa consciência e de tomarmos para nós também essa tarefa de reconstruir o estado do Rio de Janeiro. Bom, foi um prazer imenso poder contar com sua presença, Renan Cantuária, em nosso programa. E a você, telespectador, não deixe de assistir o nosso programa na TV comunitária e no meu canal do YouTube, Programa André Cantuária Midnight. Um abraço a todos.